Eu vim aqui falar sobre um tema que está em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. E o que me chama a atenção nesse versículo é aquele que diz que está em Cristo. E as pessoas dizem que são seguidoras de Cristo, mas você observa a vida dessas pessoas e observa quão distante, muitas vezes, as pessoas estão de imitar Cristo. E quem, como o apóstolo Paulo, pode dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Eu acho que a base da vida cristã, eu sou cristã também, longe de ser um exemplo para a vida de todo mundo, de ser melhor, longe disso, mas observando esse versículo de 1 João 2,6, aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou, eu fico observando que o padrão de comportamento para o cristão, bem claro a palavra cristão, deve ser Jesus Cristo. Então, o nosso padrão de comportamento logo deve ser Jesus. O que faria Jesus em determinada situação? Será que eu estou parecido com Cristo? Será que a minha conduta se parece com a conduta de Cristo? Então, muitas vezes, eu me deparo com o nosso cristianismo hoje, e não digo aqui de religiões, eu digo de cristianismo, eu digo de pessoas que seguem a Jesus, que seguem a Cristo. E eu fico observando hoje igrejas denominadas cristãs que se afastam cada dia mais do Evangelho de Cristo. E cristãos cada vez mais egocêntricos, egoístas, e para falar bem a verdade, Jesus deixou de ser o padrão há muito tempo da vida de grande parte dos que se chamam cristãos. Jesus era um exemplo de bondade, amor, de solidariedade, de se compadecer com o próximo, com a dor do próximo. E a gente vê aí somente pessoas que estão preocupadas em ganhar algo, algum benefício vindo da parte de Deus. Venha a nós o vosso reino, venha a nós e vosso reino, nada. E pessoas que estão preocupadas cada vez mais em bens materiais, pessoas que estão preocupadas em ir para a igreja ganhar bênçãos. Não que Deus não tenha prazer em abençoar, é claro que Ele tem, mas enfim, pessoas que estão preocupadas em subir nos púlpitos das igrejas, em aparecer num hino mais bonito do que o outro, pessoas que estão preocupadas enfim, estão fazendo tudo, mas será que estão servindo a Cristo? Não digo apontando para ninguém. Eu procuro cada dia também observar: Senhor, será que eu estou próxima da conduta do Senhor e eu quero me aproximar da sua conduta? Eu quero sim ter um olhar para o meu próximo. Infelizmente, talvez esteja acontecendo o que aconteceu na parábola do bom samaritano, em que as pessoas indo para a igreja, primeiro um sacerdote, depois um levita, ignoraram totalmente uma pessoa ferida à beira do caminho. E aquelas pessoas eram denominadas crentes da época, como Jesus falou na parábola. Primeiro um sacerdote, hoje seria um pastor, depois um levita, né? As pessoas gostam de ser chamadas de levitas na igreja. E passaram e ignoraram a dor daquele homem caído à beira do caminho, machucado. E depois passou um samaritano. O samaritano era considerado uma pessoa, um gentil, aquele que estava afastado da graça de Deus, aquele que estava afastado, não conhecia a palavra, aquela pessoa que estava destituída da palavra de Deus. E aquele samaritano, que hoje seria uma pessoa que talvez não conhece a palavra, uma pessoa que a gente fala do mundo, passou e viu aquele homem machucado à beira do caminho, ali na parábola do bom samaritano. O samaritano viu e colocou a pessoa no cavalo e seguiu o caminho e foi lá, pagou um hotel
e ali comprou remédios e passou nas feridas daquele homem. E aquele homem era um homem que, à vista daqueles que serviam a Deus, era um homem indigno, mas foi ele que atendeu o próximo. Então eu digo para nós, muitas vezes hoje nós vamos na igreja, pregamos, adoramos, louvamos, louvores lindos nas igrejas, ensaiamos os nossos louvores, fazemos campanhas nas igrejas, oramos de madrugada, oramos no monte, fazemos tantos sacrifícios, jejuns, orações, o que não é errado, claro que não faz parte da vida cristã. Mas eu me pergunto, na hora de se compadecer com o próximo, na hora de obedecer a palavra de Deus, na hora de ter a compaixão, será que nós temos imitado a Cristo? Muitas vezes preocupamos com tantas coisas mínimas, como um comprimento do cabelo, como a roupa que vai vestir, que também deve ser, né, aquele que é salvo se comporta como tal, sim, eu concordo. Tem que ter o bom senso, né, no vestir, né, no moderar, mas enfim. Mas se preocupam às vezes com questões como a medida da ponta do cabelo, e se preocupam com questões tão pequenas, e na hora de se preocupar em imitar a Cristo de fato, se esquecem. Eu temo muitas vezes que se o culto que nós estamos fazendo, realmente estamos convidando Jesus para fazer parte dele. Será que nós estamos nos lembrando dele somente dentro da igreja? Será que no nosso dia a dia, na nossa vida, estamos lembrando do que é ser cristão? Ser cristão não é só ir na igreja. Ser cristão não é só ir lá e cantar, isso também faz parte. Não é só lá e pregar, também faz parte. Mas ser cristão é amar o próximo, é estender a mão, é ser solidário, é se compadecer da dor do próximo. Ser cristão é imitar Jesus. É fácil a gente entender se está sendo cristão ou não. Basta olhar o exemplo de Jesus, amar como Jesus amou. Isso sim é importante. Então, meus irmãos, meus amigos, eu quero que simplesmente a gente olhe se a gente tem o caráter de Cristo, que a gente se compadeça mais do próximo, julgue menos, ame mais, ofereça o perdão como Cristo ofereceu. Não seja o primeiro a tirar a primeira pedra, porque nós não temos condições de atirar pedras em ninguém. Assim como eu aqui nesse vídeo, não quero aqui atirar pedras em ninguém, nem eu tenho condições disso. Mas eu só estou dizendo, vamos tentar nos aproximar cada vez mais do exemplo de Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite com a bênção do Senhor Jesus.